Você já parou para pensar que alguns alimentos aparentemente inofensivos podem colocar em risco toda a sua criação? Muitos criadores acreditam estar economizando ao oferecer restos de comida, mas acabam trazendo toxinas perigosas para as galinhas. Esse erro silencioso custa caro. Queda na postura, aves doentes e até mortes inesperadas. A boa notícia é que existem formas simples de evitar esses riscos e manter a produção saudável sem gastar mais por isso. E no fim deste vídeo, eu vou revelar um alimento que, mesmo sendo muito comum nos quintais, pode matar uma galinha em poucas horas. Em muitas propriedades rurais, a ideia de aproveitar tudo o que sobra da cozinha parece uma solução econômica e prática. O criador olha para o prato de casa, pensa em reduzir o desperdício e acredita que está ajudando as galinhas a oferecer esses restos. Mas é justamente aí que mora o perigo. Por trás de alimentos que parecem inofensivos, escondem-se substâncias tóxicas, capazes de afetar diretamente o fígado, o coração e até o sistema nervoso das aves. E o mais preocupante, em muitos casos os sintomas aparecem tarde demais, quando já não há mais como reverter o problema. Pesquisas realizadas em diferentes países mostram que pequenas doses de certas toxinas podem ser fatais para aves de pasto. Micotoxinas presentes em grãos mal armazenados, por exemplo, não são destruídas pelo calor e continuam ativas mesmo após o cozimento. Isso significa que um simples lote de milho mofado pode comprometer semanas inteiras de produção, reduzindo a imunidade e tornando o plantel vulnerável a outras doenças. Outro risco vem das chamadas toxinas vegetais naturais, presentes em algumas leguminosas, raízes e sementes. Elas fazem parte da defesa da própria planta e no organismo da galinha se transformam em veneno. O criador, que não conhece esses detalhes, acaba oferecendo perigo junto com o alimento. E o pior é que muitas vezes isso acontece sem perceber, já que o alimento tem aparência normal. Por isso, compreender quais restos de comida realmente podem ser usados e quais precisam ser totalmente evitados faz toda a diferença. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir exemplos práticos, sintomas que merecem atenção imediata e, principalmente, quais são os alimentos que devem ser banidos da sua criação. E fique atento. O último item desta lista, considerado por especialistas um dos mais perigosos de todos, sendo capaz de matar em questão de horas. Entre os alimentos mais perigosos para as galinhas, um dos que mais causa confusão entre os criadores é o feijão cru e outras leguminosas oferecidas sem cozimento. Em muitas casas, sobra feijão na panela, e o criador pensa que pode simplesmente jogar para as aves, acreditando estar reforçando a dieta com proteína vegetal, mas o detalhe está justamente no preparo. Cru ou mal cozido. O feijão contém uma substância chamada lecithiona, entre elas a fitohemaglutamina, que age como um veneno silencioso dentro do organismo da galinha. Essas toxinas afetam o sistema digestivo das aves de forma imediata. Logo após o consumo, podem surgir sinais de diarreia, vômitos, fraqueza e até perda de apetite. Em situações mais graves, o impacto pode ser tão intenso que a galinha não consegue absorver os nutrientes necessários para se manter saudável. Isso significa queda na produção de ovos, baixa imunidade e, em alguns casos, morte rápida. O problema é que muitos criadores, ao não perceberem o risco, continuam repetindo esse erro achando que estão fazendo um bem. Pesquisas realizadas em diferentes países mostraram que o cozimento prolongado é a única maneira de eliminar completamente essas lectinas. Isso quer dizer que sobras de feijão bem cozido podem até ser aproveitadas, desde que não contenham excesso de temperos, sal ou gordura. Já o feijão cru, germinado ou parcialmente cozido deve ser descartado. O mesmo vale para outras leguminosas, como ervilha, lentilha ou soja em grão. Todas elas, quando oferecidas sem preparo adequado, podem causar intoxicação. Na prática, a recomendação é simples: nunca forneça leguminosas cruas às galinhas. Se quiser aproveitar sobras de feijão cozido, faça isso em pequenas quantidades, como complemento e não como alimento principal. Dessa forma, você evita intoxicações e mantém a dieta equilibrada. Além disso, a proteína do feijão cozido pode até contribuir com a postura, mas sempre em pequenas porções e de forma controlada. Esse exemplo
mostra como detalhes, aparentemente pequenos, fazem uma enorme diferença na criação. A pressa em aproveitar restos de comida pode gerar prejuízos muito maiores do que se imagina. E ainda há outros alimentos igualmente comuns nas nossas cozinhas que escondem perigos sérios para as galinhas. O próximo deles é bastante presente. Em doces e bebidas, e mesmo em quantidades mínimas, pode causar problemas graves. Se esse conteúdo está sendo útil para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais dicas como essa. Lembre-se, o seu apoio é fundamental para a produção do nosso canal. Conto com sua ajuda. E conta pra gente, nos comentários, de qual cidade você está assistindo. É sempre bom saber até onde nossas informações estão chegando. Se existe um alimento que nunca deveria chegar perto do galinheiro, esse alimento é o chocolate. E aqui podemos incluir também qualquer fonte de cafeína, como café, chá preto, refrigerantes energéticos e até alguns restos de sobremesas. A razão é simples. Essas substâncias contêm compostos chamados teobromina e cafeína, altamente tóxicos para aves. Enquanto para os humanos o efeito é apenas de estímulo, nas galinhas ele é devastador. Logo após o consumo, mesmo em pequenas quantidades, esses compostos atacam o sistema nervoso central e o coração. Os primeiros sinais podem ser inquietação, tremores, dificuldade de equilíbrio e respiração acelerada. Se a dose for maior, os sintomas evoluem para arritmias, convulsões e, em muitos casos, morte súbita. Ou seja, um pedaço de bolo de chocolate ou um gole de refrigerante pode ser suficiente para colocar a vida de uma galinha em risco. Pesquisadores já identificaram que aves são muito mais sensíveis a essas substâncias do que outros animais. A toxicidade é tão alta que nem sequer é recomendável usar derivados do cacau em rações experimentais. Por isso, qualquer sobra de alimento que contenha chocolate ou cafeína deve ser mantida bem longe do galinheiro. E naqueles casos em que o risco não compensa em nenhuma situação. Outro ponto importante é que, muitas vezes, a contaminação acontece de forma indireta. Crianças brincando na área podem deixar cair um pedaço de doce, ou até mesmo uma xícara de café esquecida pode ser derrubada no terreiro. Pequenas distrações como essa podem custar caro para o criador, já que as aves, curiosas por natureza, bicam qualquer coisa que encontram pelo chão. Na prática, a orientação é clara. Nunca permita que alimentos com cafeína ou chocolate entrem no ambiente das galinhas. Esse cuidado simples é uma forma de proteger sua produção e evitar prejuízos irreversíveis. Lembrar que o organismo das aves funciona de maneira diferente do nosso ajuda a entender por que certos alimentos são perigosos para elas, mesmo sendo comuns para nós. Mas o chocolate e o café não são os únicos vilões escondidos dentro de alimentos do dia a dia. Outro grupo bastante presente na cozinha, principalmente em hortas caseiras, carrega toxinas que podem afetar o sistema nervoso das aves e até provocar paralisia. Esse é o próximo risco que todo criador precisa. Se você quer seguir um passo a passo já testado por criadores experientes e cortar custos sem perder produtividade, eu preparei um e-book exclusivo com 121 páginas de conteúdo prático. Nele, você vai descobrir exatamente com quantas galinhas começar e qual a proporção ideal diária para cada uma. Vai entender como escolher a melhor raça para o seu objetivo e se vale mais a pena iniciar com pintinhos ou frangos já formados. Também ensino várias receitas, naturais e econômicas. Mostro quais ervas medicinais funcionam de verdade para prevenir e combater doenças. E explico como aproveitar a iluminação natural e artificial para manter a postura o ano todo. Você ainda vai aprender a lidar com as principais doenças que afetam as suas galinhas e conhecer estratégias simples para vender ovos, mesmo sem ter CNPJ. E isso é só o começo. Dentro do e-book, você encontra muitas outras dicas, tabelas e orientações que podem transformar o seu plantel. Clique no link fixado nos comentários e acesse agora esse material para transformar sua criação e começar a ver resultados já na próxima postura. Entre os alimentos mais perigosos e menos comentados estão as partes verdes da batata, do tomate e da berinjela. Muitas vezes, por falta de informação, criadores acabam oferecendo restos dessas plantas às galinhas, acreditando que estão
diversificando a dieta, mas por trás dessas folhas, brotos e cascas esverdeadas, existe uma toxina chamada solanina, acompanhada em alguns casos pela tomatina, que pode ser fatal para as aves. Essas substâncias são produzidas naturalmente pelas plantas como forma de defesa contra insetos e pragas. Só que no organismo da galinha, elas funcionam como veneno. Depois do consumo, os primeiros sinais são apatia, tremores, diarreia e dificuldade para respirar. Em casos mais graves, a solanina pode causar paralisia muscular e até levar a óbito em poucas horas. É um risco silencioso, porque muitas vezes o alimento parece fresco e saudável, mas está carregado de toxinas invisíveis. Um detalhe importante é que o perigo está principalmente nas partes verdes da batata. Quando ela começa a brotar ou apresentar manchas verdes na casca, é sinal de que os níveis de solanina aumentaram. Essas partes nunca devem ser oferecidas às aves. Já os tomates maduros, em pequenas quantidades, podem ser consumidos sem risco. O problema está nas folhas, hastes e frutos ainda verdes, onde a concentração de toxinas é maior. Estudos agrícolas indicam que mesmo pequenas doses podem ser suficientes para causar alterações no sistema nervoso das aves. Esse é o que não é preciso muito para comprometer a saúde do plantel. Por isso, restos de hortas, podas de tomateiros ou batatas verdes esquecidas no depósito devem ser descartados de imediato, sem chance de reaproveitamento. Na rotina prática do criador, a recomendação é simples. Aproveite apenas alimentos que tenham segurança comprovada e descarte aqueles que levantam dúvida. Uma batata esverdeada ou um tomate meio verde podem parecer tentadores para evitar desperdício, mas representam um risco desnecessário. A economia nesse caso não compensa, já que uma única perda de galinha pode custar mais caro que qualquer sobra de alimento. Essas substâncias nos lembram de que nem toda planta é segura para as aves, e que a observação atenta é fundamental para evitar intoxicações. E se até mesmo alimentos de origem vegetal podem ser tão perigosos, imagine o que acontece quando as galinhas consomem sementes e caroços de frutas que liberam veneno dentro do organismo. Esse é o próximo alerta que você precisa conhecer. Entre os alimentos que mais causam preocupação estão os caroços e sementes de frutas, como maçã, pêssego, ameixa e cereja. Muitos criadores acreditam que oferecer restos de frutas é sempre seguro, mas esquecem que a parte mais perigosa está justamente escondida dentro delas. O problema é que essas sementes contêm uma substância chamada amigdalina, que quando ingerida, se transforma em cianeto no organismo da galinha. E aqui não estamos falando de efeitos leves. Essa toxina pode provocar parada respiratória rápida, levando a ave à morte em questão de minutos. Grande risco está no fato de que as galinhas têm o hábito de bicar qualquer alimento oferecido inteiro. Ao quebrar o caroço ou semente, liberam a toxina de forma imediata. Mesmo pequenas quantidades já são suficientes para causar danos graves. E como a absorção é rápida, muitas vezes não há tempo para o criador perceber os sintomas e... é um tipo de intoxicação silenciosa que pode acontecer sem que o responsável entenda a causa real da morte da ave. Pesquisas agrícolas apontam que a quantidade de amigdalina varia conforme o tipo de fruta e a maturação do caroço, mas em todos os casos, a recomendação é a mesma: nunca oferecer caroços ou sementes de frutas às galinhas. Isso vale tanto para as frutas colhidas no quintal, quanto para aquelas compradas no mercado, enquanto a polpa pode ser aproveitada. Em pequenas quantidades, a parte interna deve ser sempre descartada. Um erro comum é jogar frutas inteiras para as aves, acreditando que elas vão consumir apenas a polpa. No entanto, a curiosidade natural das galinhas as leva a bicar até a casca e alcançar o caroço, especialmente em frutas como pêssego e ameixa. Por isso, se quiser aproveitar frutas na dieta, o ideal é retirar o caroço antes de oferecer. Assim, você garante segurança e ainda fornece uma fonte saudável de vitaminas e fibras. Essa atenção aos detalhes faz toda a diferença na criação. Afinal, de nada adianta investir em ração de qualidade e manejo adequado se, por descuido, restos de frutas com caroços acabam causando intoxicações fatais. E se os caroços escondem um perigo invisível, os alimentos mofados representam uma ameaça ainda mais traiçoeira, porque parecem normais, mas carregam toxinas invisíveis. Poucos criadores percebem o quanto os alimentos mofados ou mal armazenados podem comprometer a saúde das galinhas. Muitas vezes,
na tentativa de economizar. Aproveita-se milho ou farelo guardado por muito tempo, mesmo quando já apresentam sinais de erro. O problema é que esses grãos são um ambiente perfeito para o desenvolvimento de fungos que produzem micotoxinas, como as aflatoxinas. Essas substâncias estão entre as mais perigosas para aves, porque atacam diretamente o fígado, reduzem a imunidade e aumentam a mortalidade do plantel. Um detalhe importante é que o mofo visível é apenas a ponta do problema. Em muitos casos, o grão pode parecer limpo, mas já está contaminado. E o pior, as micotoxinas não são destruídas pelo calor. Isso significa que mesmo se o alimento for cozido ou processado, a toxina continua ativa. Por isso, o simples ato de oferecer grãos duvidosos coloca em risco toda a produção, afetando postura, qualidade dos ovos e saúde geral das aves. Pesquisas mostram que aves expostas a micotoxinas apresentam menor ganho de peso, queda drástica na produção de ovos e maior suscetibilidade a doenças. Isso porque o sistema imunológico fica enfraquecido, abrindo espaço para infecções que, em condições normais, seriam facilmente controladas. É por isso que surtos de doenças em galinheiros muitas vezes estão relacionados à ração contaminada por fungos. Na prática, a prevenção é a melhor estratégia. Isso significa armazenar grãos sempre em locais secos, arejados e protegidos da umidade. Sacarias devem ser colocadas sobre estrados, nunca em contato direto com o chão. Além disso, é importante realizar inspeções periódicas, observando o cheiro, cor e textura do alimento. Qualquer sinal de alteração deve ser motivo para descarte imediato, sem hesitação. É verdade que descartar a ração pode parecer um prejuízo no curto prazo, mas quando comparado à perda de galinhas ou à queda na produção, o descarte é a decisão mais inteligente. Afinal, basta um lote contaminado para comprometer semanas de trabalho. Esse cuidado, embora simples, diferencia o criador que apenas alimenta suas aves daquele que realmente garante a saúde e a produtividade do plantel. E se os fungos já representam uma ameaça constante, o próximo alimento da lista é ainda mais. Herrick, considerado por muitos especialistas o mais letal de todos, pode matar uma galinha em poucas horas ou dias, mesmo em pequenas quantidades. Entre todos os alimentos proibidos para as galinhas, o abacate merece um destaque especial. Isso porque, diferente de outros itens que só causam problemas em grandes quantidades, no caso do abacate, até pequenas porções podem ser fatais. Todas as partes da planta contêm uma substância chamada persina, considerada uma das toxinas mais letais para aves domésticas. Ela está presente na polpa, na casca, no caroço, nas folhas e até nos galhos da árvore. Por isso, basta um pedaço deixado no terreiro para colocar em risco a vida de todo o plantel. Os efeitos da persina no organismo das galinhas são devastadores. Logo após a ingestão, a toxina começa a agir no coração e no fígado, provocando acúmulo de líquidos, dificuldade respiratória e extremo cansaço. Em poucas horas, a ave pode apresentar falta de coordenação, tremores e queda brusca na vitalidade. Em casos mais severos, a morte ocorre em questão de horas ou dias, mesmo quando a quantidade ingerida parece insignificante. Isso torna o abacate um dos alimentos mais perigosos que se pode oferecer por engano. Altro Ditale. Importante é que muitas vezes o criador não associa os sintomas ao abacate. Como os sinais são semelhantes a problemas cardíacos ou respiratórios comuns, a verdadeira causa pode passar despercebida. Isso explica por que alguns criadores relatam perdas repentinas de aves sem nunca imaginar que a origem estava em restos de frutas ou folhas que caíram diretamente da árvore. Se há um abacateiro próximo ao galinheiro, o risco é ainda maior, já que as folhas que caem no chão carregam a mesma toxina. Pesquisas feitas em diferentes países confirmam o potencial letal do abacate para aves. Em estudos, a taxa de mortalidade foi considerada extremamente alta, mesmo em doses mínimas. Isso reforça que não existe nível seguro de consumo. A única recomendação viável é a exclusão total desse alimento da rotina das galinhas. Na prática, o ideal é nunca permitir que restos de abacate cheguem perto do galinheiro. Se houver árvores próximas, é importante cercar a área ou recolher regularmente as folhas e frutos que caem no chão. Esse cuidado simples pode evitar perdas graves e preservar a saúde do plantel. Esse é um exemplo claro de como conhecer os alimentos proibidos pode salvar vidas. Se as leguminosas cruas, os grãos mofados e as sementes de frutas
já representam riscos sérios. O abacate se destaca como um verdadeiro veneno para as aves, e é por isso que precisa ser tratado com máxima atenção por qualquer criador responsável. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que pequenos detalhes podem definir o sucesso ou o fracasso da sua criação. Evitar alimentos proibidos é tão importante quanto oferecer uma boa ração ou garantir um galinheiro limpo. Cada cuidado é um investimento direto na saúde do plantel e na qualidade dos ovos que você produz. Agora eu quero saber, qual desses alimentos você já viu alguém oferecer para as galinhas sem imaginar o perigo? Escreve aqui nos comentários, porque as experiências de cada criador ajudam toda a comunidade a aprender junto. E se você tem outra dúvida sobre alimentação, postura ou manejo diário, aproveita para perguntar também. Quem sabe a sua pergunta não vira tema de um próximo vídeo. Antes do share, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e conferir os outros conteúdos que estão aparecendo na tela. São vídeos preparados com muito cuidado para ajudar você a transformar sua criação em uma produção mais saudável, econômica e eficiente. Obrigado pela companhia e até a próxima dica.